Realmente essa é uma questão que a gente diverge, né? E eu acho que essa questão é estratégica. Por isso que eu estou trabalhando há muito tempo na questão da humanidade versus humanopatia, né? Ser humano versus psicopata. Eu considero central a questão da subjetividade da formação humana. O que é o maquiavelismo, né? O Maquiavel, no Príncipe, é toda uma elaboração que o Gramsci diz que é científica, que eu acho que não é científica. É toda uma elaboração, todo um manual de como o príncipe deve fazer para manipular as massas, né? Para criar uma atividade política que abra caminho, abra alamedas para o desenvolvimento capitalista, né? Esse aspecto da fragilidade humana no quesito programação, ou seja, no quesito manipulação, é extremamente determinante, a ponto de Marx dizer em toda a sua obra que não é possível, o socialismo utópico não tem vez, porque a questão da ruptura com o sistema de classes, da recuperação da comunidade humana, ela não consegue superar a questão da programação, essa vulnerabilidade humana, se ela não tiver uma base concreta no real. Então, por isso que ele colocava a questão do desenvolvimento das forças produtivas, né? As forças produtivas detêm o primado histórico de regular os modos de produção. Não quer dizer que a humanidade consegue fazer o que quiser com o modo de produção. É que ela só escapa da psicopatia, do controle humanopata do mundo humano, na medida em que ela tiver uma base material produtiva que supere a estrutura de classes, que seja mais eficaz que a psicopatia. Porque a psicopatia é extremamente eficaz no quesito desenvolvimento mecânico, porque a psicopatia ela tem uma vantagem sobre o ser humano, que é de ser totalmente alheia ao afeto, quer dizer, ela não tem nenhum vínculo, nenhum compromisso com a comunidade, com o ser humano, enquanto que a comunidade é essencialmente uma organização produtiva humana baseada no afeto, baseado na comunhão, baseado nos laços de conversa, de combinação. A psicopatia ela rompe esses laços e propõe um comando que faça o que for necessário do ponto de vista inorgânico, do ponto de vista além do humano, porque é nisso que a psicopatia tem vantagem em relação à humanidade. Então, certamente, a psicopatia gera monstros. O Goya, volto a dizer, o Goya, aquele pintor espanhol, ele dizia que a razão, que a fantasia, quer dizer, a capacidade de inventar coisas, destituída da razão, quer dizer, destituída da racionalidade humana, ela gera monstros. E a sociedade de classe gera monstros. Gerou o nazismo, gerou a Inquisição, gerou o Império Romano, gerou a catástrofe nuclear, o ataque atômico. Então gera monstros, sim. Gera. E esses monstros são concretos, são reais. Esse negócio de dizer que a gente está voando, isso aí é um pensamento liberal. É uma interpretação totalmente equivocada do marxismo e do capital.
O Capital, ele foi escrito por Marx depois que ele escreveu toda a concepção de humano, que vai até mais ou menos o Manifesto Comunista de 48. Então ele escreveu nos manuscritos filosóficos, na ideologia alemã, ele elaborou toda uma concepção do que é humano, para depois ir para a questão da dinâmica interna do capital. Aí ele analisou a dinâmica interna do capital como uma coisa objetiva, que independe do desejo e da racionalidade humana. E ele tem razão, né? Mas o fato do capital ter sua racionalidade, ter a sua dinâmica, a sua lógica, seu processo interno, não significa que ele é um produto científico, que ele é uma realidade que independe totalmente do trabalho humano. Não. O capital é totalmente comprometido pelo trabalho humano, porque foi em última instância o trabalho humano que gerou o capital nas circunstâncias de crise da comunidade. Crise essa que deriva do fato de, devido à comunidade ser um modo de produção do humano extremamente eficaz, gerou um crescimento populacional que o trabalho abstrato não suportava mais. Era preciso muito trabalho abstrato para satisfazer as necessidades de massa que foram geradas pelo crescimento populacional da humanidade. Foi nessa brecha que entrou a sociedade de classes, que se rompeu e se criou uma classe que não dialoga, uma classe de seres humanos ou seres pré-humanos que não dialoga com a humanidade, de gente surda à humanidade. Então, ele depois, o filósofo babaca aí, depois no final, ele fala em teoria da conspiração. Teoria da conspiração, o capital é intrinsecamente conspirativo. Aliás, toda a classe dominante, toda a forma de dominação de classe é conspirativa, é essencialmente manipuladora, é essencialmente conspirativa, ela é seletiva, ela cria elites, ou seja, setores assim elitizados que produzem as teorias que levam a justificar a sociedade de classes. No caso do capitalismo, a teoria que embasa a conspiração é o liberalismo, né? E o Marx, toda hora, inclusive no próprio Capital, ele sempre faz referência a isso. Ele fala que o capital detesta a luz, ele detesta a luz do dia. O capital, ele tece seu processo de dominação via burguesia. E a burguesia, ela é conspiradora desde sempre. A burguesia, ela tem sua gênese, sua pré-existência de classe já há 6.000 anos. Quer dizer, ela se formou daquelas tribos que se especializaram em mercado, em troca mercantil, os filisteus, os judeus e os fenícios, né? E eram abominados pelos trabalhadores, pelos produtores. Então, sempre, há 6.000 anos, eles praticam a conspiração. O momento histórico que permitiu eles irem para o assalto geral contra a humanidade, o momento histórico foi ali no século XII e XIII, com a formação da Liga Hanseática. Foi a primeira vez que a burguesia criou uma estrutura de poder militar, estatal, que foi para o ataque contra o feudalismo, lá no norte da Europa. E o tempo todo, se você lê o Shakespeare, toda a obra do Shakespeare
ilustrando, expondo os mecanismos conspirativos que aconteciam na formação das monarquias europeias, Inglaterra, Escócia, Dinamarca, que eram processos conspirativos de disputa entre a burguesia e o feudalismo. Todos se explicam pelo processo conspirativo. As guerras do período do século XII até o século XVIII são guerras entre o capital e o feudalismo, entre o processo de construção imperial, de estatal do capital e o processo de dominação do Império Romano. A Guerra de 100 Anos, a Guerra das Rosas, a Guerra dos 30 Anos, são guerras assim que cruzaram séculos basicamente entre o capital e o Império Romano, até se formar o chamado colonialismo, que foi a primeira forma de expressão mundial do capital, forma organizada e estruturada. As guerras no sul, do Rio Grande do Sul, castilhanos, que duram, de certa forma, até meados do século passado, e que conflituava chimangos e maragatos, só podem ser explicadas pela guerra entre o colonialismo inglês e o Império Britânico. Quer dizer, o Império Brasileiro, a dinastia dos Bragança, era cabeça de ponte do colonialismo inglês na América do Sul. E foi armada e foi preparada, organizada, estruturada para combater o Império Romano. Continuação da guerra entre o capital e o feudalismo. Então esse pessoal que fala em teoria da conspiração, essa palavra teoria da conspiração foi criada pelo setor psicológico da CIA para desmoralizar qualquer denúncia, qualquer constatação histórica dos processos conspirativos do capital, né? Quer dizer, inclusive principalmente da própria CIA, que a CIA é uma máquina, é uma indústria de fabricar conflitos, é uma indústria que fabrica, que programa, que planeja conflitos no mundo inteiro. E eles têm essa capacidade, sim. Eles produziram coisas brutais do ponto de vista geral da humanidade. A guerra contra a União Soviética, que eclodiu a partir da Revolução de Outubro e que se estendeu até 1945, com a ocupação, com a Batalha de Berlim, quando o Exército Vermelho ocupou Berlim. Porra, você quer coisa mais monstruosa do que isso? E foi gerada por quem? Foi gerada numa aliança entre o imperialismo e o Império Romano. Uma aliança dos dois gerou essa coisa horrorosa que foi o nazifascismo. Então eles são conspirativos, essencialmente conspirativos. Agora, o que Marx fala em relação a essa dinâmica capitalista é que a conspiração não é necessária, mas não é suficiente. Se não houver a conspiração de classe contra o trabalhador, contra o trabalho humano, ela é condição necessária para o sucesso da classe dominante. Mas ela tem uma base material, entendeu? Ela tem uma base material que era a questão do trabalho abstrato, a questão do trabalho humano precisar de uma quantidade, de um volume enorme de trabalho abstrato, a ponto de
colapsar a comunidade, porque a comunidade, o centro da comunidade não é o trabalho abstrato, o centro da comunidade é o trabalho útil, e o trabalho abstrato é decorrente. E dessa contradição entre trabalho abstrato e trabalho útil é que nasceu a sociedade de classes, porque a comunidade não conseguiu criar processos de relações de classe que alcançassem e que possibilitassem a combinação do trabalho humano em sua plenitude com o trabalho abstrato no volume que era necessário para manter a espécie viva. Essa é a contradição básica. É dessa contradição que nasce a contradição entre caráter social da produção, que o Marx coloca o tempo todo no Capital, e a apropriação privada dos meios de produção. A apropriação privada dos meios de produção conseguiu dominar o caráter social e coletivo do trabalho humano exatamente por causa do volume muito grande, do volume insuportável para a comunidade, o volume de trabalho abstrato que era necessário ser despendido para a produção do que era necessário para a existência da espécie. Então, essa questão é realmente central, você tem toda a razão, e essa visão que a coisa não é conspirativa, que nós, os comunistas, inventamos a teoria da conspiração para radicalizar a luta de classes, esse equívoco que muitos caem, e que eu acho que você cai de cabeça nisso, né? Esse equívoco, para mim, é uma das principais razões da incapacidade, do bloqueio, da travagem de formação do poder ser humano, entendeu? Porque há muitos setores da chamada intelectualidade marxista, a começar pelo próprio Fernando Henrique, né? pelo próprio PSDB. Fernando Henrique se vangloriava, ele e o núcleo duro do PSDB, ele, Gianotti, Serra e canalha seguinte, eles se vangloriavam de ter estudado Capital de cabo a rabo e de ter assimilado a concepção científica e é essa concepção científica que justifica para eles a postura psicopata que eles têm em relação ao trabalho brasileiro de entregar tudo para o capital e fazer aquela teoria da dependência. O problema é que eles pegam o Marx do Capital e negam o que eles chamam de jovem Marx, que como se Marx fosse uma coisa quando era velho e uma coisa quando fosse jovem. Ele era maluco quando jovem, né? E cientista quando era velho. Isso é papo furado. O processo de formação da teoria marxista, escrita pelo próprio Marx e Engels, é um processo único, é um processo que guarda a unidade dentro dela, de tal forma que a teoria do capital, a ciência que abre o capital, só tem sentido a partir da concepção de humano, de humanidade, de humanismo que o Marx elabora na sua fase inicial de produção teórica revolucionária. Então, você tem razão. Essa é uma questão central entre nós. A gente não pode ver isso como uma frieza, com aquela frieza de que é a ciência, é por aí mesmo, que não é por aí mesmo, entendeu? Não é por aí. A Revolução Russa foi um esforço heróico que abriu caminhos para a humanidade, principalmente porque negou essa interpretação marxista
de Plekhanov, dos mencheviques, do Kautsky, de que tinha que esperar pela ciência do capital. A Revolução Russa e a Revolução Chinesa e todos os processos revolucionários, eles se concretizaram, eles aconteceram enquanto negação desse marxismo psicopata, né? Esse marxismo que nega o humano, né? E que agora está sendo acionado contra os comunistas, né? Por um setor que eu chamaria de marxismo reacionário. É isso aí. Vamos discutindo, vamos debatendo, a questão é profunda, acho que nós chegamos no nó da questão e é por aí que a gente deve seguir, tá bom? Então, a minha colocação é essa: você afirma que o processo capitalista é um processo com dinâmica própria, que tem contradições dentro dele e que essas contradições têm que ser vamos dizer, elas têm que ser usadas pelo trabalho no sentido de exacerbar as contradições até gerar um colapso do capital, né? Eu afirmo o seguinte: o Marx dizia que o capital era um processo, era uma contradição em processo. E que contradição é essa? A contradição que ele falava é o seguinte: o capital, ele depende, a existência dele depende totalmente do trabalho humano, mas a sua dinâmica é essencialmente negadora e matadora do trabalho humano. Então, é por aí que a gente deve avançar. Quer dizer, o capital, o processo interno dele, essa contradição em processo, ela não vai, por si própria, levar ao fim do capital, porque o capital, enquanto ele encontrar espaço no seio do trabalho humano para matar trabalho e ao mesmo tempo canibalizar trabalho, que é o que ele está fazendo agora, ele matou o trabalho que tinha dentro dele e está buscando novas fontes de alimento de trabalho humano, para canibalizar, para comer, né? Para digerir e transformar em trabalho morto. Enquanto o trabalho humano oferecer espaço para o capital avançar nessa dinâmica, o capital vai avançar, vai existir, vai continuar, entendeu? Não é pela contradição interna do capital que ele vai desaparecer. É aí que nós precisamos enfrentar o capital. Quer dizer, quando ele recua para o processo dele de renovação de ataque, para um ataque de pilhagem, a gente tem que avançar nos trabalhos e impedir que ele realize a pilhagem. O Império Romano caiu por causa disso. O Império Romano, ele caiu, ele desabou, porque as comunidades produtivas que ele pilhava se recusaram a continuar fornecendo excedente para sustentar o império. Quer dizer, eles iam fazer as pilhagens nos povos produtores, chegava lá, não tinha nada para pilhar. Os produtores só produziam para autossubsistência, pararam de produzir excedente. O que nós temos que entrar um pouco nessa linha, não alimentar o capital de forma alguma com excedente de trabalho humano na área criativa, na área de gerar novas técnicas, gerar novos princípios produtivos. A gente tem que cortar a veia do capital, a capacidade dele de se alimentar da periferia produtiva da comunidade humana. Essa é a minha visão, né? Então, para nós, para mim, a questão se resume fundamentalmente na gente criar poder ser humano com base produtiva,
base produtiva em cima dos fundamentos humanos: alimentação, saúde, moradia, transporte, comunicação, e fazer isso de forma a não alimentar o capital, não gerar fontes de alimentação para o capital canibalizar. A gente tem que gerar um processo produtivo que não se integre ao mecanismo interno do capital e, pelo contrário, se opõe a ele, firmemente a ele.